Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Começando aí mais um vlog. Aqui. Preparei um café da manhã. Na verdade, hoje nem tomei próprio café. Fiz um ovo maltine. Um ovinho mexido com cottage. Coloquei umas castanhas. Comprei castanha do Pará. Sempre é bom, né? Adicionar algumas sementes, castanhas. Muito bom. Saudável, né? E fiz ainda um pouquinho de salada de fruta. Bem pouquinho mesmo. Pra ver se inteira, né? E evita encher a barriga só de pão. Nem fui lá fora hoje fazer aquela imagenzinha clássica com a xícara, né? Tá chovendo muito. Muita chuva com vento. E eu preferi tomar café aqui no balcão mesmo. Quinta-feira. Muita chuva esses dias. Parece que depois do nosso passeio, parece que foi assim... O último dia praticamente seco, sabe? Porque agora, desde segunda-feira, já domingo à noite, se não me engano, já tava chovendo. Depois que a gente chegou aqui tava chovendo. Ainda bem que não choveu pra lá onde foi nosso passeio. Inclusive, tô editando agora o passeio que a gente fez, né? Pra liberar pra vocês, pelo menos uma parte hoje. Hoje tem que dar uma organizada na casa. Quero ir também no mercadinho aqui perto, quero comprar umas coisas que acabou, né? Tipo ovo, sempre gosto de fazer, às vezes, ovo mexido no café da manhã. Ou às vezes, assim, quando não tem um almoço já pronto, né? Sempre frito um ovinho ali, faz uma farofa, faz um omelete, uma coisa assim, né? Então eu quero ir lá comprar ovos e quero ver se eu compro sementes também. Minha semente tá acabando. Fiz ontem uns biscoitinhos. Ai, não tem como ser saudável assim, né, gente? Era com a intenção pra ser pro Valentine's Day. Olha, tá um cheiro, gente, esse biscoito. Foi esse biscoitinho assim, ó. Esse formato de coração. Coloquei essência de... Coloquei uma essência de baunilha. Vou comer um, gente, não dou conta. Biscoitinho normal de só farinha, manteiga, um pouquinho de maisena e botei baunilha, né, pra dar um saborzinho. Ó, comi metade da salada, já tô satisfeita. Aquele dia que o olho tá maior do que a barriga, né? Então, vou lá no mercado, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu vou terminar de me vestir e vou lá logo. São 10h30 agora. Então, eu sempre gosto de ir, às vezes, mais depois do almoço, sabe? Mas eu acho que eu vou agora pra me ver logo livre. Isso, bora ver lá. Prontinha, já me vesti aqui. Gente, eu só gravo vídeo com esse casaco, né? Eu já percebi isso. Mas é porque esse é o melhor casaco, é o que eu mais gosto e é o melhor casaco pra essa época. Se tá nevando, como hoje, que tá chovendo, ele é impermeável, sabe? E ele é quentinho. Pelo menos eu troquei a calça e o sapato, porque tava assim praticamente meu uniforme. A calça jeans, né? Aquele jeans mais azulzinho com esse daqui e o tênis branco. Mas hoje eu troquei. Esse sapato aqui também, ele não é muito confortável, mas ele também é impermeável. E aí, se eu vou andar agora na chuva, não entra água, pelo menos, né? No sapato. E bora lá. Deixa eu sair aqui. Gente, tá rolando um vídeo aí, não sei se vocês viram, né? Tá rolando um vídeo na internet de um casal de brasileiros que vieram aqui na Suíça passar férias. Eu já conheço, é um casal de YouTube bem conhecido, né? Tá viralizando o vídeo deles, que eles foram muito maltratados aqui na Suíça, né? Foram até expulsos de uma dessas lojas de grife, né? Não lembro se foi Louis Vuitton ou qual foi. E eu via também uma moça comentando sobre isso aqui, né? Um canal que eu sigo ela, na verdade, o perfil, né? Do Instagram. E o povo é muito sem noção, né? E aí eles já... Eu vi uma parte do vídeo deles falando, né? Tipo, aqui a gente tem dinheiro, aqui o pessoal não tá nem aí pra gente. É super mal educados nas lojas e
fiquei assim pensando, né? As pessoas às vezes também falam, né, que Suíça é muito arrogante ou que são mal educados, né, que se acha demais. Mas, gente, aqui os vendedores, eles não ganham igual no Brasil, sabe? Não tem meta de vendas. E deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no correio. Ah, tem. Vou pegar na volta. É meu. Acho que é uma vitamina que eu comprei. Chegou. Deixa eu abrir aqui minha sombrinha. Guardar a chave. Se eu perder essa chave aqui, só vou entrar em casa de noite. Ainda bem que não tá ventando. Não tá ventando muito, sabe? Abri aqui a sombrinha quase se despedaçou aqui. E tô indo no mercado. Agora, eu falei pra vocês. Gente, os vendedores aqui, se você vem pra Suíça e quer fazer shopping, e mesmo que seja loja de grife, gente, tenham um bom senso, né? As pessoas aqui, mesmo os ricos, não generalizo nunca, né, gente? Mas assim, você percebe que mesmo os ricos, eles assim têm um pouco bom senso, sabe? Tô passando no carro aqui. Você deve saber se comportar, gente, onde vocês vão, né? Porque, principalmente essas lojas de grife, não é porque você tem dinheiro que eles vão vender pra você. Eles querem um perfil de pessoas. Não basta só ter dinheiro, eles querem uma pessoa com perfil, sabe? Pra usar a marca deles, então eles podem sim. Se você não se comportar na loja, ser assim, muito espalhafatoso e tal, né? E nós do Brasil aí, a gente é um povozinho mais alegre, né? Comparado ao pessoal daqui. Esse restaurante aqui tem há anos. Sempre muda de dono, gente. Agora é outro. Olha, 19 francos. Esse restaurantezinho. Deixa eu ver se eu consigo atravessar aqui, gente. Tá passando sempre muito caminhão. Esperar aquele caminhão passar. Acho que eu vou atravessar lá na frente. Melhor. E é isso, né? E se você vai numa loja, que nessas lojas de grife, não fica pensando que você vai ter vendedora lá gritando na porta: bora comprar, amiguinha. Vamos, coração. Isso não existe aqui não, gente. Os vendedores não ganham comissão. Ai, gente, eu vou atravessar. Não tá vendo ninguém agora. Vou aproveitar. Peguei aqui um momento livre. Tá passando muito caminhão essas horas. Cheguei no mercado, é pertinho, já falei pra vocês, né? Quase uma esquina antes da nossa casa. Ai, cheguei. Não sei se eu pego um carrinho. Olha, agora tá laranja na promoção. 1 quilo, meio quilo de laranja, 1 franco. Brócolis, vou levar um brócolis. Banana. Acho que também vou levar uma banana. Olha, gostando desse feijãozinho. Tá 37%, 2,21. Olha que lindo que tá esses morangos, gente. Acho que é da Itália esses morangos, se não me engano. Morangãozão. Vou levar um também. São muito lindos. Olha, as tâmaras também tô querendo comprar, mas acho que vou comprar seca. As bananinhas, a do Brigaranti ali tá 1,30, vem 1 quilo. Mas eu gosto de comprar essas bio. Vou levar essas 3 aqui, ó, pra não estragar. R$1,85. Essa parte aqui eu vou correr, olha, com 25%. Como que a gente fica sem comer chocolate aqui, gente? Olha, 50% pralinês. Olha aqui também. Meu querido adora esse. Vou levar esse aqui pra ele. Tá na promoção também. Eu acho que casa é assim, né? Você vai no supermercado e não leva uma coisinha pro outro.
Aí já fica chateado, porque não trouxe nada pra mim. Eu sou a primeira. Que legal esse queijo, acho que a gente vai fazer um fondue esse final de semana. Encontrei esse que vem gruyère, tête de moine e vacherin. Acho que vou comprar ele amanhã. 16 francos. Olha aqui o ovo. Esses são importados, não quero. Quero ovo suíço. Vou levar esse. Eu comi esse final de semana, segunda-feira. A tia me deu um pedacinho de céu, uma delícia. É lecker. Eu costumo de fazer compra nesse mercado, sabe? Só compro umas coisinhas aqui. Eu encontrei aqui o que eu queria. Olha, tem feijão preto. Olha aqui. Que é isso? Cuscuz? Tem lentilhas. Queria comprar uma quinoa. Olha, encontrei aqui esses dois tipos. Tudo bio. Por isso que é mais caro, porque eles ainda fazem questão de vender bio. Olha, esse daqui também eu quero comprar. Nossa, tem muita opção bacana aqui. Saudável. Esse daqui, olha, que eu queria comprar. Vem uns pacotinhos, por isso que é mais caro. Olha, isso aqui tá 1 kg, tá 7. Esse vem sem o pacote. Pelo menos, né? Comprei essa lentilha que eu não gostei. Eu sou mais desse time aqui, ó, das tradicionais. As verdes ou as outras. Esse aqui vem quanto? 400, 400. Vou levar esse aqui colorido. Quinoa. Que legal é esse, gente. Vem arroz, lentilhas e quinoa. Nossa, um mix perfeito, né? Eu vou comprar tudo separado e fazer em casa. Ainda tem ali brócolis e cenoura dentro. Adorei a ideia. E isso daqui eu tô muito afim de comprar, mas tô com pena de pagar esse preço. Só tem essas marcas. Achei, gente, a seção, olha. Encontrei aqui chia, R$3,50. Esse aqui que eu vim atrás, olha. Semente de abóbora, kürbis. Kürbiskernen. Tem aqui, isso aqui também, meu esposo sempre fala que é muito bom também, que ele queria comer, ó. Linhaça. Dá de colocar no iogurte, na comida, no que você quiser. Olha, aqui tem mais uma alternativa de quinoa. Está quase o mesmo preço da outra. Aqui é muesli. Isso aqui. Isso aqui é a aveia. Aveia fina, legal. E tudo. Vou tentar pagar agora aqui. Caraca, mano. Tá chovendo muito forte. Deixa eu colocar a sacolinha aqui e abrir esse guarda-chuva. Olha só. Tá mais forte do que quando eu cheguei. Cola pesada, menino. Deixa eu ver se eu consigo atravessar aqui. É uma novela pra atravessar aqui. Foi tranquilo. É isso, gente. Não sei se vocês gostam também de fazer aí essas comprinhas. Eu tava vendo uma amiga minha que eu acompanho ela sempre faz compras assim, né? De legumes, assim, toda semana. A gente já faz compra semanal, toda sexta-feira. Mas eu tô pensando, falei até com meu esposo, né? Pra gente ter o hábito de fazer compras. Difícil falar, né? Com esse barulho aí, ainda chuva, carro passando. Eu falei pro meu esposo, né, pra gente ter esse hábito. Esse carro aqui quase passando. Ixi. Mano do céu, que é isso? Povo estressado. E fazer hábitos de fazer compras, né, mais frequente. Tipo, esperar acabar as coisas pra ir fazer compra. Acho que você acaba economizando um pouco mais, né? Tipo, hoje minhas compras não saiu barata porque eu vim comprar ingredientes especificamente caros, né? Quinoa, semente, isso acho que é caro em todo lugar, né?
sacola tá pesando aqui, ó. Gravando, segurando a sombrinha, segurando a sacola pesada. Mas acho legal também vir comprar, tipo, olha, tão tranquilo lá no supermercado, uma hora dessa. E o pessoal já tá comprando coisa pra almoçar. Já tô chegando. Mas eu acho bacana. As crianças estão saindo da escola. A escola aqui, ó. E lá vem mais caminhão. Ai, gente, cheguei em casa. Consegui, venci. Trouxe essa sacola pesada, menina. Não trouxe mais coisa porque eu tava sozinha. E amanhã a gente vai fazer compras, né? Então eu comprei só assim essas coisinhas específicas que eu queria mesmo. Uma frutinha. Eu tomei café já um pouco tarde, né? Já tava quase 10 horas. Aquela hora que eu tomei café, então eu não vou almoçar. Meio-dia agora. Eu saindo do mercado, o pessoal já tava passando com seus sanduíches. Vi lá um senhorzinho comprando um franguinho assado. Lá sempre tem, né? Frango assado, bem fresquinho. Agora eu vou arrumar as coisas. Vou mostrar, inclusive, tudo que eu comprei pra vocês verem, né? Ui, molhou a notinha. Eu guardei até a notinha, olha. 38 francos. Menina, ser saudável é caro, viu? É caro. Com enxaqueca, gente, desde ontem. Na verdade, eu sofro de enxaqueca, né? E tinha meses que eu não sentia. E agora eu acho que é mais por conta do clima, sabe? Esse clima doido. Um dia tá sol, um dia tá chuva, outro dia neve. E quando a gente sai de casa, parece que esse choque de temperatura eu sinto um pouco mais. Vou tomar uma água, porque às vezes só tomo assim remédio pra dor no último caso, sabe? Então já tem desde ontem que eu tô com enxaqueca. Não passou, agora tá um pouco mais forte porque eu tava no frio e agora cheguei em casa. E sempre dá esse choque assim, dói um pouco minha cabeça. Eu vou tomar uma água, que às vezes é só falta de água, né? Desidratação também dá dor de cabeça. Tomar aqui essa água, refrescar. E sobre o que eu tava falando com vocês ontem, gente, na introdução, isso é muito real, sabe? Isso eles não gostam de pessoas, assim, exageradas, sabe? Eu aprendi isso depois de estar aqui, né? No Brasil, parece que as coisas são tudo bagunçadas, né? O pessoal tá acostumado com a bagunça. Só lá no Brasil é talvez um pouco mais, né? Acessível, assim, vamos dizer. Mas aqui não, o pessoal dessas lojas mesmo de grife, eles querem escolherem que tipo de pessoas vão, sabe? Então, às vezes, mesmo que você tá um pouco mais simples, mas você chega com educação, certeza que vai uma pessoa lá, se você pedir só mesmo pra conhecer a loja, vai ter uma pessoa lá que, claro, vai estar à disposição, mas eu ainda prefiro esse jeito, sabe? De você chegar na loja e se sentir à vontade para procurar o que você quiser, sentar ali vendedor o tempo todo em cima de você, porque às vezes você só tá olhando. E às vezes você vai tá um ali organizando, vai ver você, diz bom dia, boa tarde, precisa de alguma coisa. E eu sempre digo, não, tudo bem, só tô olhando. Ok, qualquer coisa me chama. Se você não vê nenhum vendedor ali. Mas se você perguntar, moça, gostaria de fazer uma pergunta, chega com educação. Você tem esse produto do meu tamanho? Então, provavelmente vai ter alguém que vai lá e vai te ajudar. Mas eles não vão ficar, loja de sapato, roupa, eles não vão ficar ali, sabe? É autoatendimento. Então, assim, eu ainda prefiro, não vou mentir pra vocês, eu prefiro estar lá de boa, sozinha, no meu tempo, procurando, sem estresse. E vai de cada pessoa, né? E é tanto que a viagem que a gente fez, segunda-feira, teve uma hora que chegou lá um grupo de Ásias, pessoal asiático, e fizeram uma bagunça. Gente, eles já chegaram falando, sabe o que ouvi o pessoal falando? Que parecia um galinheiro. E eu olhei pro lado, eu vi os tios, né, do meu esposo também, eles reclamaram, nossa, que barulho, que coisa é isso.
tava um silêncio, uma paz, mesmo que tinha algumas pessoas no vagão conversando, você quase não ouvia a conversa do outro, você não dava nem pra entender, sabe? E aqui, se você fala no telefone muito alto, as pessoas, todo mundo vai te olhar, porque é estranho, sabe? É estranho você falar alto, gritar uma coisa, isso assim até já assusta as pessoas, né? Falar alto, falar, sabe, gritar. E principalmente no trem, onde tem muitas pessoas, né? Então, às vezes a gente tem que ter também bom senso, né? Porque eles chegaram no trem fazendo muito alvoroço e tudo. Eles podiam chegar baixinho, aqui talvez, né? Mas é cultura, né? Também é outra cultura. E aí eu vi outros senhores estavam atrás de nós. Eu olhei assim, ele já tava assim com a mão na orelha, tipo, que bagunça. Eu olhei, sorri, ele riu também ali, né, disfarçou, mas depois ele ficou, ai, que barulho, que, né, tô aqui viajando, passeando, né, não estraga esse momento, né, o pessoal tava quase se sentindo assim, mas ainda bem que foi só já no finalzinho do passeio. Isso, às vezes a gente tem que entender, né, porque a gente sai do nosso país, a gente vai para um país de outra pessoa, a gente tem que respeitar a cultura das pessoas, né, quando o povo vai, por exemplo, para o Oriente Médio, tem sempre a dica, né? Não vai com os ombros de fora, porque, não, mas no Brasil eu uso shortinho, eu uso não sei o quê. Gente, é a cultura do povo. Você tá indo pro país deles, você tem que respeitar, né, a cultura da pessoa, seja mais educado, né? As pessoas não gostam e tá cheio na internet. Sabe que eu vejo só essas pessoas que falam mal da Suíça, são sempre esse perfil de pessoas. É sempre esse perfil de brasileiro, sabe? Espalhafatoso e tudo, mas já conheci gente que era assim no Brasil e chega aqui também, sabe, se portar, sabe? E eu acho que isso é fundamental para qualquer lugar que você vá, tá? Independente, seja na casa de alguém, seja em um restaurante, seja em qualquer lugar, gente, é muito melhor você ali ser educado, né? Porque você tem dinheiro que você vai ali humilhar as pessoas, isso não presta, isso não é aquilo. Você tem que entender que tem certos lugares, situações, nem todo mundo tá ali pra te servir como você tá acostumado. E isso aqui a gente vê demais, né? E é isso que eu queria atualizar um pouco vocês. Olha, gente, essa foi as comprinhas. Comprei aqui essas ervilhas, achei um preço muito bom. Acho que foi uns 4 francos, se não me engano. 1 quilo. 1 quilo de ervilha da marca do supermercado. Comprei brócolis. Vocês viram lá, tá 1 franco, né? Olha, vem da Espanha esse brócolis. Comprei aqui uma bananinha também. As bananas bio. Banana é um tipo de fruta que eu prefiro muito comprar ela bio, né? Porque, misericórdia, tanto agrotóxico. Eles jogam o agrotóxico sabe, de onde vem essas bananas? Se não me engano, é Guatemala, tem vários, né? Países exportadores aqui para a Europa. Eles jogam inseticida, gente, de avião, sabe? Pra vocês terem ideia. Então, eu prefiro pagar um pouquinho mais e comprar banana bio. Comprei morangos. Olha, lindo demais esses morangos. Nossa. Esses aqui, de onde que vem esse moranguinho? A última vez eu comprei, acho que vinha da Itália. Esse daqui não tô achando de onde vem. Espanha também. Espanha. Aí comprei, gente, esse daqui, ó. Eu comi uma vez no restaurante, eu gostei tanto. Parece um arrozinho, gente, mas ele é muito saudável, sabe? Muito saudável. Eu vou tentar colocar na descrição esse negocinho que eles comem aqui, demais. Aí eu só encontrei desse. Eu vou ver se no supermercado maior, a próxima vez, se eu acho mais barato de uma outra marca. Porque aqui vem assim, ó, 4 pacotinhos desses. Então, por isso que foi mais caro. Mas só tinha dessa marca. Comprei chocolatinho pra ele, tava indo com desconto. Comprei uma pacotinho desse da Chia. Também foi um pouco mais caro esse. Comprei quinoa. Peguei essa quinoa aí, tricolore. E isso aqui que eu fui atrás. Semente de abóbora, né? Recebi uma indicação
do médico pra consumir um pouco mais de semente de abóbora, é por isso que eu comprei. E também, mesmo que foi mais caro, mas rende muito, né? Vem 300 gramas, olha. Pacotão cheião. E você só usa um pouquinho, sabe? Aí comprei ovos. Ovo suíço. Não é ovos bio, né? Mas é pelo menos ovos daqui. Comprei um leitezinho. Também essa indicação aí pra tomar um pouco leite mais bio. E comprei farinha de amêndoas pra fazer, sei lá, um bolo, um biscoitinho. E cebola que tinha acabado aqui em casa. Foi essas compras. Tudo isso aí, ó. Deu aqui esse absurdo aqui, ó. Mas foi muita coisa cara também, né, que eu comprei. Olha, parece que foi R$3,95 esse... Ah, não, R$3,95 foi o ovo. R$3,30 esse 1 quilo de ervilha, vocês acreditam? Nossa, eu vou até guardar no congelador. Nossa, vou fazer um jantar hoje super saudável. Vou até colocar o peito de frango pra descongelar, que eu tô louca pra fazer isso aqui, ó. Vou fazer igual aquele arrozinho que eu vi lá, eles misturando um pouquinho de arroz, os 5 frangos. Então, vamos aí. Ai, vai ficar muito gostoso. Mais tarde aí, quem sabe, se eu ainda coloco nesse vlog ou no próximo, preparando um jantarzinho. Lavar isso. Ó, gente, tô fazendo um pãozinho integral aqui, ó. Coloquei aqui meia xícara de aveia e 1 xícara de água. Aí tô colocando no fogo pra fazer quase um mingauzinho. Que isso deixa o pão mais úmido, sabe? Não fica aquele pão seco. Então eu sempre faço isso aqui quando eu uso essas farinhas mais secas, né? Tipo farinha de milho, farinha de aveia. Já vou até apagar. Olha, só pra dar uma hidratada no grão, sabe? Aí eu vou esperar que esfriar um pouco, já vou adicionar na massa. Aí aqui eu coloquei meia xícara de farinha de trigo normal, farinha branca. E coloquei meia xícara de farinha de sarraceno. Essa daqui, ó, ela é maravilhosa pra fazer pães integrais. Ele chama aqui de Burweissmehl, mas outros, eu acho que no Brasil se chama sarraceno. Tem aqui outro em italiano também. É muito bom, é o pão que Jesus comia, gente, era com essa aqui, ó. É feito de uma semente, é muito saudável. Se você não tiver, pode colocar meia xícara de qualquer outra farinha integral, tá? E precisa pelo menos meia xícarazinha de farinha de trigo mesmo, senão o pão ele fica com uma textura muito ruim, sabe? Então vai bem pouquinho, só meia xícara de farinha branca, meia xícara de farinha integral, ou no caso aqui eu usei a sarraceno. E aqui meia xícara de aveia, eu tô usando essa aveia mesmo mais grossa, pode ser a mais fina também. E eu sempre dou essa hidratada, né? Eu vou esperar esfriar pra adicionar na nossa mistura aqui. Aí vou colocar também agora já um pouquinho de sal. Assim, ó, uma meia colherzinha de sobremesa de sal. Vou pegar o fermento. Olha, peguei aqui uma colherzinha rasa de fermento, colherzinha de sobremesa. Aí aqui só misturo. Não precisa colocar açúcar, eu não gosto de colocar açúcar nesses pães assim, pãozinho pra tomar café, sabe? Se você quiser, pode pôr um pouco mel, né, que é mais saudável. Olha, já deu uma esfriadinha aqui, vou adicionar
aveia. E aí eu vou... Aqui você pode adicionar o que você gosta, gente. Semente, castanha. Tô colocando aqui um pouquinho de castanha do Pará, picadinha. Amo pão com castanha do Pará. Um dos meus pães preferidos. Eu amo pão integral com semente. Eu tenho que me controlar, porque apesar de ser mais saudável, eu como demais. Então eu já faço sempre assim, já receitinha já pouca, sabe? Dá só uma misturadinha, ó. Pode colocar semente que você tiver. Eu comprei semente de abóbora. Vou colocar semente de abóbora. Aí vai a gosto. Vou colocar também um pouquinho de gergelim. Meu gergelim preto tá acabando. Acabou. Vou comprar mais. E agora aqui a água até dá ponto. Peguei aqui 150 ml de água, temperatura ambiente. E eu vou colocando. Precisa ser uma massa assim um pouco mais líquida. Aí a água até dá ponto. Vou colocar o restinho. Acho que vai dar certinho, sim. Essa quantidade. Só descanso. Esperar a massa fermentar bem. Hoje tá bem friozinho aqui. Eu vou deixar tampadinho. Vou colocar dentro do forno. Forno desligado mesmo, né? Ó. Esse é o ponto da massa, ó. Vendo? Mas bem mais úmida. Você não consegue amassar ela. Então só mistura mesmo. Vou tampar. E vai depender da temperatura que tá aí onde você mora pra fermentar. Vou tampar. Se você quiser pode jogar um azeitezinho se você quiser, mas eu não coloco azeite não. Prontinho.